Muito boa noite, galera. Estamos de volta para mais um Papo de Peso. Olha, 40 anos de uma pérola que fez sucesso e marcou época. Estamos falando do primeiro álbum do Metallica, Kill Now, que tem músicas que marcam e quem é realmente fã da banda, tem uns que até acham que é o melhor álbum do Metallica. Mas isso é papo que a gente vai discutir daqui a pouquinho, porque deixa eu apresentar os nossos convidados. Primeiramente, Marcelo Led, mais uma vez um prazer tê-lo aqui com a gente. Tamo aí. Agora vamos falar do discípulo do Venom. Isso. Nilman Filho, ele que é designer e guitarrista nas horas vagas. Nilman, prazer tê-lo aqui no Papo de Peso. Prazer é meu, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bem. Primeira pergunta, vou fazer já para o Marcelo. Marcelo, pode-se dizer, a mesma pergunta que eu fiz com Black Metal. O Kill Now marca alguma época no thrash metal ou você acha que já vinha acontecendo antes desse primeiro álbum do Metallica? Cara, eu acho que marca. Acho que marca. Assim, que eu saiba de cabeça, foi o primeiro disco com o nome, né? Banda de thrash metal a ser lançado, assim. Tem muita banda que tava na mesma época, né? Já rodando e tal. Por exemplo, aqui no Brasil a gente quase não tinha informação, mas tinha muito aqueles tape traders, né? A galera que pegava fitinha cassete, então muita gente tinha fita do Exodus, né? Tinha aquelas fitinhas cassete que a gente arrumava de demotape, né? Mas de vinil, assim, foi... Eu acho que... Cara, não lembro de cabeça nenhuma outra banda que seja chamada mesmo, né? Essência thrash metal. Mas já tinha aí, né? Que a gente até falou no outro dia do Venom, por exemplo. Já era o negócio do paco, que o thrash ia absorver naquela sujeira das guitarras e tal. E acho que o Kill Em All é um marco, assim, do thrash metal, com certeza. Nilman, né? O pessoal comentava que era, viu, as quatro bandas de thrash, as primeiras, né? Que eram o Anthrax, o Metallica, o Megadeth, que surgiu logo assim após o Metallica, mais ou menos na mesma época, e o Slayer. Na sua opinião, o Metallica largou na frente com esse álbum? Com certeza, com certeza. Metallica conseguiu, né? Os caras, assim, como o Marcelo falou, já estava tendo esse movimento desse mais, digamos, uma evolução do som mais pesado e misturando tanto os clássicos do heavy metal britânico, aquele New Wave of British Heavy Metal, com o Motorhead, né? E com as bandas mais agressivas. Então, o primeiro pessoal que realmente começou a ver isso são essas bandas que você falou. E o Metallica saiu na frente porque tinha o Lars Ulrich, que veio da Europa. Eu acho que ele trouxe muita coisa na bagagem dele de conhecimento de banda, etc. E tinha um pouco, eu acho que ele fez parte dessa união do grupinho. Dá para ver esses documentários, etc. Que eles se encontram. Você conhece a banda? Tal? Pô, eu conheço. Pô, achei que só eu conhecesse. Então começou a aparecer esses grupinhos. E o Metallica foi uma história bem assim. Eles não eram músicos que vão formar uma banda. Principalmente o Lars, né? Ele falou: eu quero formar uma banda. O que eu faço? E aí, assim, eles estando como pioneiros, tanto o Dave Mustaine depois entrando formando o Megadeth, né, quando foi expulso do Metallica. O Metallica, na verdade, foi a primeira banda que conseguiu gravar um disco, né? Então, acho que por isso os caras realmente saíram na frente. E as outras bandas olharam e falaram assim: não dá pra lançar disco mesmo, né? Tem público pra isso, tem gravadora, tem cena suficiente pra bancar o álbum. E aí todo mundo foi atrás. O Marcelo falou... Pode falar, pode completar. Eu acho que um fator fundamental nisso que o Nilman tá falando tem um cara que teve essa visão aí, músico, e ele apostou no Metallica e se deu bem. Foi o Kirk Hammett. Porque ele tinha formado o Exodus
E, porra, aí o Metallica era uma banda igual ao Exodus, igual a todo mundo, que tava ali começando. Falou, vamos lançar um disco aí, entra pra banda. E ele, sacou? Eu acho que ele foi visionário, tipo, porra, essa banda vai dar o caldo. E largou o Exodus e foi pro Metallica. Né? A grande jogada da vida dele, eu acho. O Exodus veio na leva também, logo após, né? Junto aí. Já até existia, mas, por exemplo, o som do Exodus, no início, nem era tão trash assim. Tem até umas fotos muito engraçadas da época do Kirk Hammett, né? Com umas roupas assim de onça. Assim, né, caralho, umas paradas assim muito bizarras, né, cara? Mas o som do Exodus, eu já ouvi uns negócios que era assim da primeira demo, era bem quase o que eles chamavam de speed metal, né? Que era um metal tradicional, o famoso New Wave of British Heavy Metal, um pouquinho mais rápido, só que aí já tinha um certo peso, uma velocidade ali e tal, e aí o Kirk Hammett, porra, cara, não pensou nem, ele não, acho que ele nem pensou, cara, o cara falou que quer entrar no Metallica, ele entrou, na mesma hora, ele nem pensou, acho que ele já tinha uma ideia de cenário, né? Eu estava vendo uns documentários e eu li também uma biografia do Metallica, né? Isso que o Newman falou aí do lance do Lars Ulrich, a galera era tipo no Brasil, né? A galera conhecia muita banda de fitinha cassete, de ouvir falar, de ouvir no rádio e tal. E o Lars Ulrich chegou com disco, saca? Eu conheço isso, esse. Eu vou trazer uns discos, vou gravar para vocês ouvirem e tal. Então, e ele era um cara que, porra, pode nego chamar o cara de chato, disso, daquilo, chiliquenta e o caralho. Mas, porra, pela história que eu já ouvi, assim, em documentários, né? E na biografia do próprio Metallica, que lá na frente foram dizer que os caras não aguentavam mais ele, só não tiraram ele da banda porque ele era um dos fundadores. Mas, porra, ele é um cara que correu atrás pra caralho, usou o poder aquisitivo que a família dele tinha, né? Que o pai dele tem, né? Bastante grana, tinha uma condição financeira que o Mustaine e o James Hetfield, por exemplo, não tinham. E o cara falou, vamos mandar ver. Então, para ele, por exemplo, vamos montar a banda, eu quero uma bateria. O pai dele deu uma bateria para ele, tudo certo. Os outros caras tiveram que penar um pouco mais. Aí você vê os históricos de vida, né? Os caras já entraram no Metallica meio alcoólatra, meio maluco, e o Lars Ulrich virou depois, né? Mas... Então, uma coisa também, depois pode até entrar, né? Porque tem muita crítica em torno do Lars Ulrich, mas eu acho que ele fez uma inovação, porque a bateria meia cortada, sei lá, ele nunca tinha ouvido antes um ritmo quebrado. Você ouve o Metallica, parece que a bateria dá uma quebrada no meio da música, dá uma cortada, mas que não enfeia, né? A música continua. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Eu acho que ele deu uma inovada, principalmente na bateria, no grupo do Metallica. Eu acho que ele entende, como ele não aprendeu a tocar bateria e depois fez uma banda, ele foi aprendendo do processo. Eu acho que ele entende a música de maneira diferente. Aí, eu acho que ele toca... E como, assim, nos anos 70, os bateristas faziam muito isso. Eles tocavam junto com os riffs, né? Eles não faziam uma batida e o guitarrista ia atrás. O que é meio que deveria ser o certo. Eu acho que muitas bandas dos anos 70, Black Sabbath e etc., faziam, eu acho que Led Zeppelin também, eles tinham... Os caras faziam uns riffs meio malucos da cabeça deles, e o baterista acompanhava. E estava uma coisa inversa. Então, tem essa coisa de tempo quebrado, de virada, em que a bateria encaixa no riff. Isso. Eu acho que o Lars Ulrich consegue fazer isso. Coisa que outros bateristas que sejam piores do que o Lars, pelo contrário, eles são excelentes bateristas, mas acho que o Lars ele toca junto com o riff que o Hetfield ou que o Mustaine faziam e fazem. Então, por isso que tem essa sensação de uma coisa meio quebrada, meio tipo, não é um metrônomo. Eu acho que é assim que soa inovador, mas se você entende música, você
olha e fala, tem uma coisa estranha aí. Isso não parece certo, não. Mas terminou ficando com uma cara, com uma identidade, né? Total. E uma coisa que eu queria também perguntar para os convidados. Eu ouvi, primeira coisa que eu ouvi do Metallica foi um amigo meu, morava em Campo Grande, e um amigo meu falou, cara, tem uma banda chegando aí, tal de Metallica, que é muito boa. Eu ouvi, é muito boa. Foi a primeira vez que eu ouvi a citação do Metallica. Mais ou menos um ano depois, eu comprei uma fita demo, comentamos até aqui em off, que era a turnê do segundo álbum do Metallica, que tinha até o Disposable Heroes. Eles tocaram, né? Que depois foi ser lançado no Master of Puppets. E o primeiro álbum que eu ouvi do Metallica foi o Ride the Lightning. Para depois, foi o primeiro que eu tive acesso. Parece que o Metallica estourou no Brasil já com o Ride the Lightning, né? E depois foi ouvir o Ride Light, o Kill Now. Ou seja, a gente sabe que o Ride the Lightning é superior. Então você ouve o Ride the Lightning para depois ouvir o Kill Now. Não que o Kill seja ruim, mas você tem assim né? Não sei se aconteceu uma coisa com vocês, se vocês ouviram na cronologia da discografia da banda, ou se foi mais ou menos dessa forma. Limão e Marcelo. Cara, eu fui mais à frente que você. O primeiro disco que eu ouvi do Metallica foi o Master of Puppets. Aí eu, caralho, fiquei bolado. Falei, que disco foda. Aí, porra, um amigo meu, né, que até a gente chama ele de Marcelo Metallica, né, não é à toa. Hoje em dia ele falou que não quer mais ser chamado assim. Mas, cara, o pai dele ia na Galeria do Rock em São Paulo. O pai dele é um puta iluminador de teatro, assim, cara foda. Então, nos anos 80, ele ia muito para São Paulo fazer peça e passava na galeria, sempre trazia um disco, né? Então, o Marcelo, pô, tinha aquele que tem um vaso com a mão assim, com canivete, sabe, saindo do vaso. Acho que é um Isso. EP aquilo, não sei. Cara, o Marcelo EP tinha... Tem nenhum que histórias é sabichão de Metallica vai saber o que eu tô falando, que aquilo virou uma camisa e tal. Metal Up Your Ass. E uma coisa é isso aí, acho que é isso. Então ele tinha tudo do Metallica. Aí, porra, quando eu ouvi, eu falei, caralho, Marcelo, pô, tu tem esse aqui? Ele falou, pô, tem todos. Aí ele, pô, vamos ouvir aí. E, pô, aí depois a gente foi ouvir o Kill 'Em All. Inclusive, tem muita coisa no Kill 'Em All, não sei se por eu ter ouvido o Master primeiro e depois o Kill 'Em All, tem muita coisa no Kill 'Em All que eu enxergo assim, até puxado pro rock and roll. Sacou? Tipo Jump in the Fire. Uhum. Pra mim, aquilo é um rock and roll aceleradaço. Aquele riff, sim, aquele riff saca? de introdução é sensacional. Mas, por exemplo, Metal Militia já tem aquela palhetada escovada que já é outro negócio, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o Ramon bem porrada pra época, assim, pô, tu vai lembrar disso, né? A gente tinha essa coisa de banda porrada, banda farofa, banda não sei o quê. E, porra, aí, caralho, disco porrada, não sei o quê. Mas, assim, o primeiro que eu ouvi foi o Master of Puppets. Depois é que eu fui ouvir o Kill 'Em All e o Ride the Lightning. Eu comecei a ouvir muito tarde. minha vida no heavy metal começou muito, muito tarde. Depois do Rock in Rio 2, eu tinha uma relação só visual, né, com capa de disco, etc. Mas eu nunca tive nenhum primo ou irmão mais velho que me apresentasse a música de verdade. Eu não tinha MTV, né? Então, acho que tudo aconteceu junto para mim, assim. Foi os coleguinhas da escola, com o Rock in Rio 2, com o início da MTV, tudo esse mundo se abrindo, assim, para mim, no início dos anos 90. Então, acho que a primeira coisa do Metallica que eu ouvi, eu não lembro. Eu não lembro, cara. Eu não lembro, porque eu Black acho que já Album. tinha... Não, pois talvez tenha sido Black Album, mas eu não lembro se já tinha uma fita de alguém que já tinha gravado para mim. Eu lembro que eu ganhei de Natal do meu avô. Eu falei assim, me dá um disco de Metallica. Aí eu falei assim, tipo, esse era a encomenda. Vai na loja, qualquer loja, e compra um disco de Metallica. Ele me deu o Injustice for All. Então esse foi o primeiro álbum de Metallica que eu ouvi do início ao fim e falei, que isso? Impressionante.
Na MTV tocava o contrário, que era Nothing Else Matters, era tudo lento. E eu achava um saco. Assim, bom é o... Aí eu comecei a tentar descobrir do Just Follow para trás. Então eu não lembro exatamente quando, qual a ordem, etc. Eu sei que assim, o meu foco para descobrir o Metallica foi eu quero rapidez, eu quero riff, eu quero solo, e achava o Black Album, que hoje eu acho um ótimo disco, não perfeito, mas um ótimo disco. Na época eu achava insuportável, porque eu achava muito chato, muito farofa, mas assim, em relação ao Kill 'Em All, hoje eu ouço, e se você pega os primeiros discos das bandas, a impressão que eu tenho é que o Kill 'Em All tem a melhor gravação, é um disco limpo, é um disco que, assim, ele não parece uma banda começando. Isso é impressionante. As músicas são grandes, são trabalhadas, você entende tudo que está acontecendo no disco. Isso eu acho realmente impressionante. Já tem aquelas mudanças, né? Tipo Black Sabbath, Iron Maiden, né? Aquela influência, né? Mudança de ritmo, cai para lento, né? Depois volta. Já tinha isso. É impressionante, é muito bem trabalhado. Esse lance que a gente estava falando ainda agora de como que é, né? Se é o primeiro trash, se não é e tal. Tem uns lances interessantes aí que o Newman tá falando, por exemplo, o Show No Mercy, porra, é toscão legal a gravação, né? De produção, no geral. O Kill 'Em All não é. Você percebe que, apesar da sujeira do som e tal, você percebe que teve uma preocupação com a produção da parada, né? O primeiro do Anthrax lá, o Fistful of Metal, também é um disco legal de produção, assim. Mas o Kill 'Em All, realmente, ele tem... Acho que os caras se preocuparam com mínimos detalhes para a época que as outras bandas não tiveram. E uma coisa interessante é que você pega o Metallica, né? O Metallica queria ser o Diamond Head misturado com o Motorhead. Exato. Aí, se você ouvir as duas bandas assim e ouvir o Metallica, você vai entender isso. Falar, caralho, é por aí mesmo. O Slayer já queria ser o Judas Priest. Eu já vi duas entrevistas do Kerry King falando que ele queria fazer os riffs do Judas, por isso tem umas dobrinhas, né, de guitarra no início ali do Slayer e tal, aqueles gritos do Tom Araya. Então eles queriam ser o Judas Priest misturado com o Motorhead. Saiu o Slayer. O dueto e o Anthrax, da guitarra também bem parecido. E o Anthrax queria ser o Iron Maiden misturado com o Motorhead. Quer dizer, é aquilo que a gente estava falando. Os caras queriam pegar as influências deles, só que fizeram meio que do jeito deles e New Wave, porra, o negócio virou trash. Levaram para América, né? E diz a lenda que o Cliff Burton que apresentou o mundo do punk hardcore pro Hetfield e pro Lars Ulrich, né? Verdade. Que aí fez eles acelerarem mais as músicas, né? Isso aí, foi. Muito bem, a gente chegou agora no momento em que, né, cada um vai ter que se virar aí as 3 melhores do álbum, as 3 que você destacaria, não necessariamente na ordem, né? Mas aí, deixa eu começar. Então, Marcelo Led, quais as 3 músicas do Kill 'Em All você destacaria no programa? Cara, a primeira, Metal Militia. Por causa da escovada na guitarra, aquele... Pô, aquilo é fudido demais. Aquela introdução da música é muito foda, né? E ela ficou muito marcante por causa do Fúria Metal, né? Que era essa música de introdução, assim, porque, cara, ela é... Eu acho foda essa música. Né? Ela tem uma pegada inicial que tu já... Quando começa o riff, tu já fica ligado para ouvir a música. Eu acho que Four Horsemen, que é melhor do que a versão do Megadeth. E eu gosto de Jump in the Fire. Eu nem lembro se Jump in the Fire é desse disco ou ela ficou só no EP. Não, é assim. Desse disco. Ela tem no disco, né? E ela saiu no EP, né? Eu tenho um Pet Costas enorme com a capa de Jump in the Fire, assim, minha mãe ficava apavorada, aquele capetão mal feito. Aqui, eu tenho esse aqui e vou dizer como é que eu consegui. Esse álbum aqui eu consegui, foi na rádio. Ó, especial promoção invendável.
Eu tenho um monte assim. Eu comprava do maluco lá em Realengo, ali perto do Chacal, ali na Capitão Teixeira. Lembra que tinha um cara lá que vendia disco? Era tudo assim. Tem com encarte. Porra, esse é bom mesmo. Eu trabalhava na Rádio Solimões, antiga Mauá Solimões em Nova Iguaçu, é a M. Cara, não tocava nada de rock. Aí chegava isso aqui. Aí eu, chegava pro discotecário lá, que era o Jarbas. Ô, Jarbas, você vai tocar isso na rádio? Pô, me dá aí. Deixa eu te livrar desse mal, rapaz. Aí ele me deu. Aqui, ó. Um belo presente. Número 29. Número 29 aqui dos álbuns. Maneiro. Quer dizer, foi bem no início. Mas aí, só para... Você tem aqui, lado A, é o Hit the Light, The Four Horsemen, Motor Breath, Jump the Fire e Whiplash. Né? Então, as 3 para mim são essas. Anestesia. Aí do outro lado... Quer dizer, tem outras músicas aí que são icônicas, né? Motor Breath, Whiplash, mas eu acho essas 3, assim... Jump the Fire eu gosto muito, porque ela é, para mim, né, na minha cabeça... Eu escuto essa música, eu sempre acho ela um rock and roll muito rápido, assim, cara. E eu curto Metal Militia por causa dessa introdução da música. E For Horsemen é porque, cara, também tem umas... E me remete a alguns shows que eu já tinha visto em vídeo, e depois o show no Maracanãzinho, cara, porra, os caras fazendo essa partezinha que fica só a guitarra e o Jason correndo pra lá e pra cá pelo palco, cavalgando, assim, né? Então eu acho fodido isso aí. Essas 3. Eles novinhos aqui, hein? Toda vez que eu vejo Cliff Burton também dá uma pena aqui, né, cara? Dá um... Foda. Aí a rapaziada tava com fígado e com o nariz intacto. Ainda. Nilmon Filho. E aí, tá na hora então, as três. Vou quase empatar com o Marcelo aí. Metal Militia pela agressividade, pelos riffs, né? Por ser uma música que tem essa temática heavy metal, os caras são uma milícia do metal, mas que é uma música rápida, agressiva, que tem os riffs do thrash, né? Tem a cara do thrash metal, desse início do thrash. For Horsemen também, por isso que o Marcelo falou, por ter sido feita praticamente toda pelo Mustaine, por ter essa parte do meio que eu acho que é essencial, que foi o Cliff Burton que colocou, que é aquela parte mais lenta, e ter outras partes também, por ela ter uma cadência melhor do que a música que o Mustaine tinha feito, cansado de fazer uma coisa mais rápida. Excelente, tipo, clássico, e Seek and Destroy, que eu acho que é uma música que até hoje Metallica tem que tocar em quase todo show, porque... é um riff clássico, né? Não, é um riff, claro, que também estava no Free Metal, no finalzinho. Eu vou fazer... E assim, riff, refrão, e tem todos esses detalhes que a gente falou, da música ser grande, tem muita parte, tem mudanças de andamento, tudo isso. Então, assim, são músicas que são clássicas já. Eu vou fazer um mix de vocês dois aí. Eu vou citar Jump the Fire, né, pelos motivos já aqui comentados. Seek and Destroy. Cara, e tem uma letra curtinha, assim, meio, mas é No Remorse. São as 3 que eu destacaria. Na verdade, são as 3 que eu mais gosto do disco. Tem outras que também, né? Phantom Lord, tem... esse disco aqui é sensacional. Até a Anestesia, né? A instrumental, cara, é muito boa. E a sacada deles botarem a música instrumental e falar assim, a gente tem um cara que é fenômeno, vamos fazer uma faixa com ele. Coisa Van Halen, tipo, vamos pegar uma música Van Halen. Enaltecer o cara, né? O nome do álbum ia ser outro, né? Só que a gravadora... Aqueles medos, né? Dos anos 70, 80, que não, vamos com medo
de não ser aceito em algum mercado, ou norte-americano no mercado inglês, aí mudaram. Não aí é essa história aí que o disco ia ser não sei o que lá, Your Ass, uma porra assim, Então, não é isso? Metal of Your Ass, é isso aí. Isso. Metal no seu rabo. No rabo, né? No seu por aí. furicolor. Seu furículo. Eu acho que se o disco se chamasse Metal Up Your Ass, não é isso? Isso aí. Lembrei aqui. Se o disco tivesse esse nome, eu acho que não tinha estourado. Porque não ia entrar em todos os mercados como entrou. Kill 'Em All, tá, vai. Beleza. É tipo a história do Accept, né? Que se chamava Son of a Beat. Aí o empresário falou para eles, cara, com esse nome vocês não vão lançar disco nunca. Aí eles mudaram para Accept. E esse ano ainda tem 40 anos do Show No Mercy, do Slayer, Saba Bloody Saba. Falando de Saba Bloody Saba, a música Saba Cadabra, eles regravaram, o Metallica regravou. Pô, ficou sensacional naquele... no Garage. Né, Garage Inc. Isso. E cara, eu acho que o disco... Eu acho que o disco também tem isso que o Newman estava falando, porque os caras não são banda de um hit só, né, cara? Porque depois desse disco tem, pelo menos cada disco depois desse, vou colocar aí só até o Black Album, tá? Mas depois do Kill 'Em All, cada disco tem pelo menos 3 músicas que, teoricamente, você vai dizer assim, cara, não pode sair do set list. Então, tem um monte de banda que, conforme vai lançando outros discos e vai tendo outros hits, o primeiro disco começa a ficar esquecido, toca uma música só. Mas se você pensar, essas músicas que a gente citou aí, tirando Jump the Fire, Whiplash, For Horsemen, Seek and Destroy, essas 3, pelo menos, até hoje eles tocam. Seek and Destroy normalmente fecha o show, né? Isso aí. Eles encerram o show com ela. E tem 500 mil discos depois disso. 40 anos do Kill 'Em All. Queria agradecer a presença do Marcelo Led, baterista e professor de educação física aposentado. Até a próxima, Marcelo. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Valeu. Mais uma vez. Valeu, Nilmão. Obrigado, tá? Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Marcelo, a gente volta com mais um Papo de Peso. Valeu. Valeu.